Olá, multiplicadores de negócios. Hoje eu tô com a Mama, essa mulher que acolhe, que já passou pelos palcos de São Paulo e que com certeza já alcançou a sua casa. Mama, que honra ter você aqui, Mama. Como é? A Mama tá na TV, gente. A Mama tá na TV. Gente, mas tô tão sem graça aqui. Mama. Como é que é essa vida de mama? Mabela, que eu vou dizer? Eu primeiro tenho que dizer que tô toda sem graça aqui, me imagina. Me trouxeram aqui para um café, para uma mesa de café tão linda, para ser entrevistada. Gente do céu, eu fico meio sem graça, querida. Esse café hoje, aqui essa mesa é feita pela cafeteria de Vanilha. É, minha amiga, ela também vai ficar honrada de ter você, Mama, na nossa mesa hoje. Mas eu acho tão caprichado, tão bom. Sabe, Miriane, olha que difícil de dizer o nome dela. Eu tenho minha casa onde eu faço minhas coisas lá, faço o meu pão, que vocês sabem, cozinho lá para minha turma, e tem a de Lourdes, que tá sempre me cutucando lá naqueles cafés de manhã. E daí, né, às vezes a gente quando sai não se sente tão à vontade, mas daqui a pouquinho eu me solto. Espera que larga o pau do macarrão. Larga o pau do macarrão, Mama, que eu tô com medo já desse pau do macarrão aqui. A Mama puxa as orelhas. A Mama puxa as orelhas quando tem que dizer as verdades. Eita. Porque tem certas coisas que às vezes fica bem escondidinha dentro do coração, dentro da mente. Às vezes ninguém sabe, mas são aquelas dores invisíveis. E sabe, deixa eu contar uma coisa pra vocês e pra ti. Já que ela me convidou, eu tenho que contar que assim, eu também tô impressionada com essa Mama que ficou tão famosa nas redes sociais, né? Eu não tinha toda essa intenção. Mas, devagarinho, eu fui percebendo que esse manto aqui, que é, na verdade, aliás, este roupão aqui, que na verdade é um manto, né? Uhum. Que lembra a nossa mãe, que lembra a pessoa que nos acolheu, que pode ser aquela menina que a gente era lá quando era pequenininha, cheia de força e energia. Então, foi assim que nasceu a Mama. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por trás e por baixo dessa Mama tem a de Lourdes. De Lourdes. E como foi encontrar a Mama? Então... Nós vamos brindar um café aqui. Vamos brindar. Porque, para mim, Miriane, também foi uma surpresa absurda tudo isso, né? Eu sempre tive vontade, e quando eu parei de trabalhar, que eu sempre fui empreendedora. Vou tirar esse roupãozinho agora. Enquanto isso eu vou me servindo aqui, porque o café aqui tá uma delícia. É verdade. Enquanto ela se serve, eu converso. Sabe, gente, eu de formação, Miriane, eu sou psicóloga. Tu aceita um... Depois? Eu sou psicóloga. Sou neuropsicóloga e também fui na minha vida gestora de recursos humanos, trabalhei dentro das empresas, empreendi, fui professora também, trabalhei muitos anos como vendedora de loja e tive o meu próprio negócio também. Mas aí veio a pandemia, veio milhões de outras situações que talvez não seja necessário colocar aqui, mas todas os ciclos da vida que a gente vai vivendo, né? Eu não sou tão velha, mas também não sou de hoje, né? Tenho meus 59 anos também. E eu entendia que, assim, eu tinha que me atualizar também, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. E o meu marido mesmo, se for entrevistar meu marido, ele diz, ela tem uma pulga atrás da orelha que está sempre cutucando ela, e ela diz, ela quer fazer diferente. A gente tinha sempre um projeto, né, pra gente fazer, e eu era persistente, batalhava. Quando eu chegava, ele respirava e eu dizia, e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Depois que ficou tudo pronto o projeto, que tava... Tudo, aquilo pra mim, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, o tesão da coisa pra mim é o fazer. Não é o resultado. O resultado pra mim é assim, ó, eu sabia que eu ia chegar ali.
Eu gosto do processo. Do caminho. Do caminho. Eu acho que ali é que está a coisa boa da vida. O desafio de desafiar as coisas e de se desafiar. Se desafiar para poder entender até onde tu pode ir. Porque todo dia é uma descoberta. A gente mesmo não se conhece totalmente. Né? Se eu te perguntar, tu sabe de todas as condições e o teu potencial? A gente descobre no caminho. No caminho. No caminho. E foi assim que quando eu me vi em casa, né, tentando entender quem era a Delourdes, aquela mulher batalhadora que buscou se realizar como todas vocês, como todas as mulheres, saiu para trabalhar e aí teve que deixar assim o maternar meio que terceirizado na mão de outras pessoas. Eu tenho 2 meninas, né? É a realidade que é a realidade de todas as mulheres empreendedoras. E ao mesmo tempo eu enxergava aquela mulher que estava em casa, mas que também não se sentia realizada, porque afinal de contas o trabalho doméstico ele é cansativo. E muitas vezes ele passa batido, como se fosse uma obrigação, vamos botar assim entre aspas. Tem muitas mulheres que fazem isso, se sentem realizadas, mas tem aquela que disse, eu tenho que optar, ou eu cuido dos meus filhos, ou eu vou me realizar. E foi nessa condição que eu procurei me entender e me dizer, mas afinal de contas, quem sou eu agora? Que os filhos já estavam grandes. Os filhos tinham crescido, as meninas já não precisavam mais de mim, já estavam namorando. E eu estava assim, na frente da pia, limpando aquela caca toda, né? Do dia a dia, limpando casa e tudo. Com o meu roupão, eu abri o roupão e gritei para mim mesmo. E agora? E agora, Delourdes? Com tudo que eu fiz na minha vida, com tudo que eu estudei, eu não parei, gente, desde que eu me conheço por gente, até o ano passado, que eu fiz a minha, não sei se é a 5ª ou 6ª pós-graduação, eu nunca parei de estudar. Só que daí eu me perguntei, Mariana, o que eu faço com tudo isso agora? Depois que o meu papel de mãe já não era mais tão importante, depois que... Não que não era importante, mas ele não era mais tão presencial. Necessário, assim, presencial. O levar, o trazer, a mochilinha, mãe me ajuda aqui, me ajuda ali, as pessoas já, né? Depois que eu não era mais empresária, porque eu tinha fechado meu negócio, depois que eu deixei de ser a psicóloga conhecida, quem era eu então? E foi nessa exaustão emocional ali, de me perguntar o que eu queria para mim daqui para frente, que eu me vi na cozinha. E aí eu coloquei num vídeo, gente, foi uma coisa assim, tão genuína e tão minha naquele momento. E veio de uma forma tão simples, porque é aí que eu quero depois comentar com vocês. Muita gente quer viralizar na internet, e eu viralizei, mas foi num vídeo muito simples. É eu falando da mulher que estava voltando para dentro de casa e eu daquela mulher que estava em casa. E aí veio a exaustão dizendo, quem eu sou eu agora? E aí a própria mama vem e diz, mas Bela, não importa o que tu fez. O importante, se tu saiu para te realizar, que bom, tu fez a tua escolha. Se tu ficou em casa e tu cuidou dos teus filhos, tu fez a tua escolha. E nisso, menina, eu conectei, sabe com quantas 1000 mulheres? Começou, foi no Dia das Mães, aquilo começou a aparecer, foi subindo, era 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 35.000, 40.000 mulheres. Sentindo a dor ou alguma coisa bateu nelas daquilo que eu estava sentindo. Então isso eu disse para mim mesma, isso é muito genuíno. Tem muita dor invisível escondida ali. Tem muita culpa invisível escondida ali, porque foi aquele momento, se a mulher vai trabalhar, ela se sente culpada. Bom, se a mulher ficou em casa, se sente culpada. E lidar com as percas da escolha. Exatamente. Porque toda escolha tem uma perca. Exatamente. E lidar com essa perca de cada escolha e com o ganho de cada escolha. Mas às vezes, como tu trouxe, e a mama trouxe uma resposta,
Às vezes a gente tá tão sofrendo por causa da perca daquela escolha que esquece de olhar do ganho daquela escolha. Que esquece de valorizar o ganho da escolha que fez. E foi nesse gancho que eu entendi que, assim, primeiro, a gente precisava se entender em que momento a gente está na vida. E por que eu estou me queixando? Segundo, eu preciso me acolher. Eu preciso me aceitar. Eu preciso entender que foi uma escolha minha. Para daí sim poder dizer, é minha responsabilidade também ter me levado para onde eu estou. Mas isso não significa que eu tenha que sofrer por causa disso. Eu posso ressignificar, eu posso recomeçar. E foi nessa dor, nesse deserto todo, que eu comecei a desenvolver o conteúdo para as mulheres. E para que o conteúdo não ficasse tão denso e pesado, porque afinal de contas a gente falar de dor é muito complicado, né? Aí vem a mama. A mamma que se levanta todo dia e diz, mas Bela, vamos né? Não vai ficar chorando ali nessa cama. Tu pode começar, tu pode fazer outra coisa. Aquela que os filhos já se foram, mas ela é jovem ainda. O que ela pode fazer? Ela pode empreender, ela pode fazer coisas boas, ela pode se cuidar, ela pode conhecer uma pessoa dentro dela que, assim como eu, nem eu sabia que tinha uma veia artística na história. A mama TV do presente. Eu conheci a Delourdes, gente, há 1 ano e pouco atrás. Eu tava lá no café, eu gravava esses programas pela manhã, em live no Café Xerimbom. Eu tive a alegria de conhecer a Delourdes lá e ela veio no início, quando começou a me contar que tinha uma mensagem para o mundo. E que ela ia descobrir como passar essa mensagem. Logo na sequência, a gente conhece a Mama. Ela descobriu como passar essa mensagem. A Mama veio um presente para você e para nós que assistimos a Mama, porque a Mama me pegou no rim agora aqui. Gente, eu limpo, eu tô no momento, eu sempre tive quem faxinasse a minha casa e um tempo pra cá não tenho. Eu tô limpando. E eu confesso que domingo eu limpei feliz, né? Mas ao mesmo tempo. E hoje a Mama trouxe ali sobre essa realidade de uma pessoa que estava ali reclamando de limpar a própria casa. Uhum. Só que a Mama trouxe de uma forma que me fez eu me dar conta do que eu estava sofrendo sem precisar sofrer. Exatamente. E isso é tão valioso, Mama. É tão valioso, Delourdes. Eu tenho recebido, Miriane, tantas mensagens do tipo assim, tu é essencial. Sim. Tu é maravilhosa, tu diz verdades. Talvez verdades que às vezes estão trancadas, né? Na garganta de algumas mulheres que gostariam de poder dizer para os seus familiares. Dizer para uma amiga. Dizer para uma amiga, dizer para o marido, mas que às vezes ela se anula. E eu não quero trazer aqui só a ideia de que a gente tem que partir do princípio que todo mundo é infeliz. Muito pelo contrário, gente. Porque tem gente que tá muito bem, obrigada, e segue a vida. Aí quando eu acordo de manhã e falo com essas mulheres, eu digo, vem cá, vem aqui que a Mama quer te falar, né? E eu digo, tu tá preocupada em te comparar com fulana, ciclana? Eu digo, vai menina, vai. Te arruma, vai pra academia, te beleza, tem toda a vida pra ti. E eu digo, vai. Então, a Delourdes também traz a força de toda mulher, porque o que eu quis trazer com o meu roupão da Mama? Ele é a personificação da sabedoria da mulher. E a Delourdes, a Mama, vamos lá, ela tem a liberdade de fazer essas colocações sem ofender. A Mama não ofende, que engraçado. Eu falo que Sim. Algumas coisas eu conquistei a liberdade de ser eu mesma, enfim. Algumas coisas eu posso fazer comparado com outras pessoas não podem fazer. Porque essa liberdade que tu conquistou com a Mama de falar coisas para as pessoas que a Mama falando é diferente. Exatamente. Aí as pessoas me perguntam, e é importante eu dizer, que elas acham que eu sou infeliz. Elas dizem, mas tu sofre tanto, né? Mas na verdade, gente, o que aconteceu? Eu me tornei uma artista.
aquela mama que existe é uma personagem, né? É o meu alter ego, é a minha máscara de poder, é aquilo que me dá essa liberdade de poder ser uma pessoa que representa todo mundo. Então, longe disso, gente, eu sou muito bem casada. Claro que tem problemas como todo mundo, né? Tenho 2 filhas, ainda moram comigo. Tenho casa para limpar, tenho. Fico chateada, também fico. Mas não que eu trabalhei a semana toda para estar domingo limpando essa casa. E eu brigo. Sabe que eu tenho colocado um parou na história também. Eu digo pro meu marido, entra na história sim. Porque para poder, às vezes, fazer uma sketch, a gente precisa ter uma escada, né? Uma âncora para poder, né? Então ele me deixa a bola picando e eu bato nele e chamo ele de Paron, né? Então tem a mama e tem o Paron. E hoje nós brincamos de fazer pão, nós brincamos de fazer massa, delícia, até porque ele foi padeiro. Ó, marido, que tá me escutando ali, seu Elvio Gianni, o Paron, amanhã tem um podcast com ele. Eu já faço um podcast dentro da loja, nós temos uma loja, né? Sim. A Gianni Center, importante eu quero lá também conhecer. E aí nós começamos a brincar, eu e ele, com essa história de que, como ele trabalha com produtos de limpeza, eu digo pra ele, não adianta só limpar por fora, a gente tem que limpar por dentro. Eu falo da limpeza emocional e ele fala da limpeza doméstica, empresarial. E a gente se diverte com isso, é muito bom também, né? Mas o que eu quero dizer então, gente? Que não se preocupem, eu não sou uma mulher infeliz, né? Muito pelo contrário. Mas o que eu acho importante frisar? Tem, em algum momento da tua vida, se tu tá assim, incomodada com alguma coisa, talvez tenha uma mulher que precisa desabrochar, assim como a Delourdes desabrochou. E eu me achei aos 59 anos, gente. Aos 59 anos. Gente, eu recebi tantas mensagens. Uma mulher aos 59 anos que faz o quê, gente? Eu edito tudo que eu faço tudo sozinha, mas foi assim, na dureza, sabe o que é na dureza? Do tipo assim, filha, me ajuda aqui. Ai, mãe, de novo? Eu sei bem como é que eu já te expliquei esse negócio. Mas eu não entendi. O dedinho não andava, sabe, lá no CapCut? Não andava. E hoje eu tenho uma habilidade, gente, que se vocês viram, eu acabei de gravar ali fora, eu abro uns stories e eu faço rapidinho, eu já monto uma história. E quando eu vou dormir, eu já penso assim, amanhã a mama vai falar tal coisa. Porque agora eu defini que eu falo um assunto por semana, que fica mais fácil para mim. Então essa semana, por exemplo, eu trouxe a questão da resiliência. O que é resiliência, né? É a gente aprender a viver com as dificuldades da vida, mas sem sofrer com elas, porque sofrer todo mundo sofre. E por que algumas pessoas saem melhor e outras saem pior? Porque a gente tem que aprender com as dificuldades que a vida nos apresenta. E às vezes, o que eu dizia hoje de manhã no café da mama, tá? Lá em casa, eu dizia, amada, se você tá tudo bem, ok. Agora você não tá bem. Então analisa algumas coisas. Talvez pode ter sido a tua escolha que tu fez e agora tu tá colhendo aquilo que, né, tu mesma plantou. Pode ser que a vida te trouxe algumas encurraladas e tu precisa administrar isso, assim como todo mundo. Imagina uma situação de doença, de filhos, de dificuldades, entende? Mas pode ser também que seja um chamado de Deus, que ele tá te dizendo, olha para o outro lado. Talvez tu precisa enxergar uma verdade que tu não viu ainda. Então, em tudo a gente precisa aprender. Então, eu parto do princípio assim, ó. Observa a tua vida, não tá legal? Acolhe a tua situação, isso é resiliência. Acolhe o teu momento, te perdoa, caso tenha sido uma escolha tua, mas que agora não tem mais significado. Acolhe isso, ressignifica isso e ó, acha outro caminho e vai de novo. Vai de novo. Vai de novo, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O que a gente não pode fazer é parar. O movimento é importante. O movimento, estar junto com pessoas que te abram caminhos, que te abram situações, que te coloquem em ambientes diferentes, que te provoquem. Esse é o valor da vida. Porque lembra que eu disse para vocês?
o processo, o caminhar é que é bom. Porque quando às vezes a gente alcança o sucesso, se alguém já alcançou ou diz, bom, a gente chega lá e diz, não, mas agora eu quero um pouquinho mais. Mas por quê? Porque não existe o fim. A gente quer sempre, né? Evoluir, quer melhorar. E isso é a graça da vida, entende? Então, é dessa forma que eu trago hoje a Mama como palestrante, a Mama como mentora, a Mama que vem e acolhe, dá posicionamento de vida, dá posicionamento de carreira. É dessa forma que hoje eu ofereço meus serviços. Delores, você falou que trabalhou como psicóloga, também Sim. serviu por um tempo, também. Daí que vem também muitas histórias que tu traz com a mama? Também, por quê? Porque à medida que tu escuta, que tu tem uma escuta ativa, tu também vai entendendo, né, todas as situações de vida e como tu conseguiu fazer com pessoas que toparam abrir outros caminhos, outras que tiveram que dar o seu tempo para poder florescer e outras que talvez ainda estejam amadurecidas, melhor, adormecidas. Adormecidas. É possível que sim. São as escolhas da gente, né? Como psicóloga, você se conecta com o modo que a outra pessoa pensa. Por isso que talvez a mama seja tão autêntica. Tu não é triste, vamos dizer. Não né? sou Tu uma tem pessoa uma triste. vida. Tu tem construiu uma vida boa. Mas a mama, ela traz histórias de mulheres que não. Que muitas vezes estão. Mas como justamente porque tu teve essa experiência clínica, vamos dizer assim, de audição. De mulheres que tu conseguiu perceber como elas estavam pensando naquele momento. Exatamente. E a mama vem e dá essa resposta. Eu acho que o que eu sinto, Miriane, é que assim, ó, o mundo, ele tem uma epidemia de carência. De solidão. É verdade! Eu tava falando com um amigo, agora vou me entregar aqui. Eu tive um processo, uma amiga que morou comigo um tempinho e a casa ficou vazia. Aí eu tinha uma equipe de corretores que eu amo eles, mas que naquele momento nós não estamos mais trabalhando juntos, optamos por seguir caminho diferente. E a imobiliária também ficou vazia. Menina do céu! Menina do céu, né? Que difícil! E olha que eu sou uma mulher rodeada de pessoas. E eu tenho programa, e eu venho aqui, eu vou, apresento casa, e eu volto, e faço evento, e me loto. E eu gosto de ser, eu tô quase pensando em fazer um evento aqui, porque eu tô precisando de gente na volta, o que tá acontecendo? Aí eu vou segurar a onda, porque eu faço evento por um propósito, não pra suprir solidão, né? Vamos lá, assim. E ontem eu vi que deu um momento de solidão. E, gente, eu sou uma mulher rodeada de pessoas. Uhum. Mas, então, ninguém tá livre desse sentimento. Não. Até porque tem a síndrome do ninho vazio, que é real. Quando as pessoas realmente saem de perto de ti. Mas é ali que tu precisa não te perder de ti mesma. Para poder ter o significado. Né? De quem tu és sozinha. De teu silêncio. Mas como nós temos cada vez mais famílias menores, mães solos, pessoas que vivem a sua solitude. Eu adoro morar sozinha, não tem nada contra isso, mas naquele momento eu senti. Exatamente. E existe, você sabe que a saúde mental, ela tá totalmente assim, ela cresceu em níveis altíssimos, gente. Então a mama, eu percebo que ela vem dar o colo que as pessoas precisam. Ou lembrando da mãe, ou lembrando de alguém que elas tenham que buscar um aconchego e dizer, ai, me escuta, mama, pelo amor de Deus. Então, o que eu percebo, assim, ó, mesmo o cafezinho da manhã, que eu só abro a câmera e digo, buongiorno, principessa! Esse é o meu bordão, né? Que eu uso, e lá pelas tantas eu brinco e digo, mas olha, vamos buscar os radicchi na horta, vem comigo. O que é o radicchi na horta, gente? É o ir para ação, é o ir para frente. E quando eu chego lá na horta, eu digo, e se tu não comer esse radicchi amargo, tu não vai entender o que é a vida. Porque a vida não tem só coisas doces. Tem o radicchi amargo pra gente saber deglutir, digerir ele também. Que é necessário. Então esses são os puxões de orelha que a mama dá. Mama. Tu sabe que eu ouvi de uma especialista que passou por mim aqui, que foi a Cíntia Buzinha, ela falou,
às vezes a gente faz o problema maior do que ele realmente é. Com toda certeza. Né? E aí, esse momento, sim, um momento bobo. A minha amiga morou comigo um tempo, já morava sozinha. Mas o fato de eu ficar ali, eu ter que. Aí eu limpei a casa, eu não limpei. Aí eu tô trazendo a minha situação aqui pra mostrar a gente é humano. Mesmo sendo feliz, eu sou alegre, eu sou realizadíssima com estar aqui com vocês, com apresentar casas. Eu também tenho momentos que eu preciso de uma mama. Somos imperfeitas. Mas que eu quero dizer é que nós precisamos de uma mama. Pra lembrar a minha filha, tu tá fazendo um negócio maior do que é. Olha pro Radite, vai pra vida, para. É isso. Eu viralizei exatamente nessa transição, quando a Lourdes mostra a sua vulnerabilidade também. Uhum. E aqui eu deixo uma dica, assim, gente, ó. Todo mundo me pergunta, como que faz, Lourdes? Como é que faz? Porque todo mundo quer ter uma visibilidade maior, porque isso representa bons negócios, isso representa venda, isso representa que o teu esforço tá valendo a pena. Eu vou contar para vocês, eu trabalhei 2 anos estudando, sou bem franca, 2 anos eu estudei o digital. E fiquei constante. Todo dia eu mostrava uma coisa. Todo dia eu queria aprender alguma coisinha. Eu dizia, isso aqui. Olhava outros perfis e dizia, por aqui. Eu também queria uma forma de trabalhar no digital, mas eu não sabia muito bem o quê. E não pense que a gente sabe qual é o nicho da gente, para que a gente serve. A gente sabe um pouquinho do nosso conhecimento. Agora, aonde eu vou colocar? Essa é a pergunta. Quem é que está aí pronto para poder absorver esse meu conhecimento? Eu tinha todas essas dúvidas, como a maioria tem. E foi eu chamo assim, nessa persistência. Eu era muito persistente. Eu não ia dormir sem estar programada. Amanhã é o que eu vou fazer. Amanhã é o que eu vou colocar. E eu deixava muitos vídeos nos testes para ver. Muitos vídeos nos testes. Tu tem em média quantos vídeos nos testes hoje? Uns 10 ou 15. Uhum. E ainda nasce aquele do momentâneo que diz, agora peguei isso aqui. Porque depois que tu pega a linha, né? Por exemplo, agora eu entendi um pouquinho melhor o meu público. Mas não que eu saiba exatamente tudo que eu tenho para fazer. Eu não sei ainda tudo. A mama me deu esse guarda-chuva de poder... Hoje, essa semana que eu falei de resiliência, eu trouxe a ideia da moça que vem limpar a minha casa, que sofre porque quebrou um copo. E aí ela tá toda destruída por dentro, porque a vida dela tá toda quebrada. Mas não é o copo que tá quebrado, eu faço muitas metáforas. Não é o copo que tá quebrado, é ela que tá quebrada por dentro. E ela tem problema do aluguel para pagar, ela tem problema das filhas aonde deixar, mas mesmo assim a Lourdes vem e diz para ela, não é o trabalho, amada. Não é o trabalho que tá te deixando para baixo. É a culpa que tu tem por não te valorizar. Porque não importa o que a gente faz. É quando tu não te enxerga dentro daquilo que tu é, naquilo que tu decidiu por ti. Compreende? E essa culpa que precisa ressignificar. Esse perdão que tu precisa te dar. Mas muitas vezes as pessoas vão passando batida. Elas vão fingindo. Ah, tá bom assim, deixa quieto. Elas não sentem. Passa batido. E quando elas se dão conta que quebra um copo, quando é que quebra o copo, gente? Quando alguma coisa muito difícil que tu não tá conseguindo digerir. Aí quebrou. Daí tu desanda. Pode ser quando vem uma doença, pode ser quando tu trupicou o dedão do pé e tu bate. Pode ser quando bate o carro. Quando acontecem os imprevistos e tu diz, ah, mas é só um imprevisto. Só que o significado desse imprevisto é que conta pra ti. Mais um aqui. Eu sabia, eu não sou sortuda. Eu sabia, só podia cair pra mim. Também fui uma coitada a vida inteira. Meu marido não me deu valor. Meu pai, nanana. A gente vai achando tijolinhos pra fechar a frente da gente e não abre. Quando a gente poderia dizer assim pra gente mesmo, não, mas peraí, todo mundo bate o pé. O que o outro faz que bateu o dedão, foi lá, arrumou a unha, melhorou, ajeitou e seguiu pra frente? Por que eu tenho que ficar me queixando? É uma outra visão. É quando a gente tem um mindset mais aberto, quando a gente entende que vida é igual para todo mundo e que eu não olho para a vida do outro lá e digo assim, nossa, tá sempre feliz. Olha a Miriane, tem programa de TV, tem imobiliária. Mas pergunta para ela o quanto de esforço ela faz para chegar até aqui.
Só que eu olho aquilo que eu quero, para poder fazer o quê? Para me consolar. E para mim não descascar aquelas capas que eu preciso para eu também poder ir para frente. E daí eu fico no vitimismo. Nunca vou conseguir. Não vai ser para mim, não vai dar certo. E é isso que faz, muitas vezes, a gente adoecer, a gente encontrar desculpas para a vida, a gente não procrastinar, não fazer o videozinho que tinha que fazer para o dia de amanhã, a gente se incomodar quando alguém olha para a gente fazendo o videozinho de novo, Mas para poder aparecer, para poder mostrar o teu negócio aqui no digital, tem que fazer videozinho. 1, 2, 3, 4, tem que fazer. Sim. Tu precisa mostrar o que tu faz. E aí tu mostra com valor. Quando a mama diz, ponto e basta. Ela tá dizendo o quê? Chega, até aqui eu consigo. Mais do que isso eu não vou. Sabe quando tu precisa dizer um não pra tua vida mesmo? Ou pra alguém que tá te sugando a tua energia? Às vezes a gente precisa. Então o ponto e basta da mama, quando ela brinca, ela diz, mas como assim? Vamos todo mundo se sentar agora, Ponto e basta. É o não que a gente precisa dizer. Uau. E que muitas pessoas não conseguem, gente. Vocês acreditam? Não conseguem. Muita gente não consegue, é verdade. E é muito importante dizer, sabe quando? Quando tu abre mão de ti só para atender a situação do outro. E quando é a tua vez? Quando tu vai pensar em ti? Olha, o meu marido diz, olha a mama filosófica aí. Gente, mas isso é essencial pra gente. Só que a gente precisa, às vezes, chegar no deserto da gente, sabe? Na aridez, de quando a gente tá na nossa exaustão, às vezes a gente consegue. E às vezes tem que buscar ajuda, tem que fazer. E é por isso que eu digo, a mama acolhe, né? E eu ofereço o meu trabalho, porque talvez pelo digital não é possível falar tudo. E cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua história. Então, às vezes, tu não consegue, tu diz, aquilo tem a ver comigo. Mas não é tudo isso. E às vezes a gente precisa de alguém que entenda, que tenha um olhar de acolhimento, mas que ache uma brechinha de luz ali para poder dizer, olha, aqui, amada, ó, por aqui, tu te esqueceu disso. Nesse momento, tu esqueceu disso. Compreende? E a mama diz, compreende? A mama tem os bordão dela, né? Tem! A mama tem os bordão dela. Capite? Ai, que vontade de ficar te ouvindo aqui, de Lourdes. Que bom. E que bom ter você nessa mesa de café. Que bom recebê-la novamente, tomando um café comigo. Para mim foi assim, uma novidade, uma alegria. Algumas pessoas já me disseram isso. Nossa, a mama vai crescer, Vai, com certeza. Eu não sei, eu tô disposta a enfrentar, a ver, né? Mama, quando tu for entrevistada pela Ana Maria Braga, tu diga que eu mandei um beijo pra ela, tá? Gente, uma coisa eu posso dizer, tá? Essa menina, essa mama que apareceu aqui agora, é uma menina lá da Vila Jance. Quem tá aí me escutando talvez vai dizer, eu nasci na Vila Jance, no interior de Farroupilha, sou filha de colono, minha mãe ainda vive, é ela que me puxa, me dá o Mandemo. Mas essa mama, essa força, né, esse roupão aqui é a força da mama. É aquela menina lá do interior que subia nas cadeiras, sabe? E ela dava aula para os gatinhos dela, ela fazia poesias, eu amava, eu queria cantar, eu queria palco. Mas, sei lá, por falta de opções, porque às vezes os pais não têm a sensibilidade de enxergar, ou porque o mundo era limitado, né? Dentro daquilo. Eu não, durante essa minha vida toda, eu fiz algumas coisas, mas nunca foi uma coisa assim tão produzida desta forma. Então, eu quero dizer que se a gente olhar lá dentro da gente, tem alguém que está esperando essa expansão, esse desabrochar, esse florescer. E ela veio agora, né, nesses meus 59 anos, não sei aonde vai me levar, mas que seja uma personagem de acolhimento, de sabedoria, que seja uma personagem que traga todos esses vieses, né, do bom humor também,
porque quando eu coloco ela, eu me sinto poderosa. A mama. Mama. Gente, qual que é o Instagram da mama? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem lembrar de mim. A mama, até então, porque esse boom todo aí, gente, aconteceu faz 2 meses para cá, 3 no máximo, né? E eu já tenho tido muitas coisas para fazer. E aí, antes eu tinha lá no meu perfil Delourdes Giane. Hoje vocês me encontram como a Mama. A Mama Delourdes Giane. Me acompanhem lá. Acompanhem aqui a TV Cidade. Acompanhem O Multiplicação de Negócios. Que isso tudo junto significa essa energia que a Mama tem, né? E presta atenção, não deixa de seguir todo mundo, porque senão nós vamos te cobrar e eu vou bater com o pau no macarrão na tua cabeça. E vejo vocês então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.